da frente. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo também, tudo bem. Então, hoje eu vim aqui conversar com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a espiritualidade dessa casa maravilhosa, que me chama para falar com vocês, pelas pessoas que aqui estão, por esses irmãos que trabalham com tanto amor pelo bem de todos aqueles que aqui chegam, que vão embora, que retornam, e que assim como eu cheguei há alguns anos atrás, que cheguei, saí, voltei, e que agora há alguns anos eu permaneço por aqui, pretendo permanecer até o fim da minha passagem por essa terra, por esse meu período de reencarnação. Peço que o meu mentor espiritual me inspire nessa noite para que eu possa falar as palavras que vocês vieram buscar, o conforto para o coração de vocês, a orientação. Eu não sou ninguém para orientar, eu sou apenas um canal que a espiritualidade usa para transmitir mensagens, palavras. E isso eu tenho consciência, porque às vezes eu falo coisas que depois eu não me lembro, mas eu falo, né? Falo até demais às vezes. Espero que eu não passe o tempo, né, Ricardo? Já é 8h05 e eu tenho que correr com o tempo. Muito bem, hoje eu vim conversar com vocês sobre filhos e sobre o papel que nós temos nesse planeta em sermos pais, em acolher os nossos filhos, quando Deus nos escolhe, não apenas Deus, quando eles nos escolhem para sermos seus pais nessa vida, nesta reencarnação. E aí, a minha fala com vocês hoje será: como os filhos escolhem os seus pais? Muito bem. Vocês sabiam que os seus filhos, quem é pai, mãe, escolheram vocês para serem os seus pais? E quem ainda não é, pode ter certeza, vai ser escolhido por eles para trazer esse espírito para essa vida. E outra coisa, que vocês concordaram em trazê-los para esse local. Esta escolha não é algo do acaso. Passei numa esquina e aconteceu, vou ser mãe. Eu, no meu caso, da Marília e da Mariana. Não. Isso é de acordo com diversos aspectos que estão envolvidos nesse processo. Eu trouxe 3 aspectos, 3 coisas para que a gente possa refletir nessa noite. A primeira delas é que nós fazemos parte de uma família no plano espiritual, já. Nós não pertencemos apenas a essa família biológica terrena que nos liga pela consanguinidade, pelo sangue entre pai e filho, mãe e filho. Nós possuímos conexões que vão até o plano espiritual. Uma família terrena, ela partilha de laços profundos. E essas relações, elas resistem a esta vida e a tantas outras vidas pelas quais a gente já passou. Por quê? Porque nós somos membros de uma família que já está conectada pelo plano espiritual. Somos pertencentes a uma família espiritual, que consiste em grupos de espíritos que estão ligados por afinidades, laços afetivos, metas. Fomos forjados como uma madeira, onde o artesão vai esculpindo, vai tirando e dando um formato. Nós também fomos forjados pela espiritualidade ao longo das nossas encarnações, que não são poucas e não serão poucas. Passaremos por muitas encarnações até chegarmos àquilo que Deus espera de todos os seus filhos, espíritos criados por Ele, simples e ignorantes. Deus espera que a gente evolua e que chegue a um estágio de evolução angelical para nos aproximarmos dele. Esses espíritos que vivem no plano espiritual,
Eles podem voltar a viver juntos, assumindo os diferentes papéis familiares. Pode vir como pai, como mãe, como filho, como irmão, com o objetivo de alcançar metas específicas. Um aprendizado, uma evolução espiritual e também uma evolução moral. Os vínculos que unem a gente, que unem essas famílias, esses membros, eles são fundamentados, são construídos em afinidades morais, intelectuais e emocionais. E são fortalecidos pelos sentimentos do amor, do respeito e da educação. Depois da família espiritual, a gente tem o planejamento reencarnatório. Quando a gente quer fazer um almoço no domingo, a gente planeja o que a gente vai fazer. Vai lá no armário, vê o que tem, o que está faltando e vai no supermercado e compra. Quando a gente pretende passar um final de semana na praia, a gente também planeja o que a gente vai fazer no domingo. Vai no sábado, vai no domingo, vai levar o quê? Vai ficar quanto tempo lá? Quando a gente planeja uma viagem, a gente também planeja um roteiro dessa viagem. Onde eu vou? O que eu quero conhecer? Onde eu quero comer? Quais são as atividades de lazer que eu desejo realizar? Quando nós estamos na nossa casa espiritual, como a Mariana falou, que é a nossa casa de mais tempo que a gente vai ficar, lá a gente se encontra com os nossos mentores espirituais, com os irmãos de luz. A gente sai, até outro dia eu ouvi isso numa palestra do nosso umbral da consciência, onde a gente tem clareza de tudo. Lá tudo abre. Lá a gente vê realmente como a gente é. Quais são as nossas falhas, quais são as nossas qualidades, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso saldar. Quais são os débitos que eu trago das minhas vidas passadas e que eu peço a Deus a oportunidade de retornar para a vida material, para recuperar, para saldar, para reduzir todas aquelas falhas que eu cometi. Eu vou fazer um planejamento reencarnatório. Lá, com consciência de tudo que eu preciso fazer, eu faço esse planejamento. Eu escolho qual pai e qual mãe eu vou querer ter. Quem eu vou escolher para ser meu pai e minha mãe? Muitas vezes eu sou aceito e eles me aceitam pelo amor, que é o que eu falei antes, que une uma família espiritual. É pelo amor, muitas vezes, que um pai e uma mãe recebem um filho para ajudar ele a corrigir as suas mazelas, os seus erros, ajudar ele a evoluir espiritualmente, ajudá-lo a evoluir intelectualmente, moralmente. Esse espírito também coloca no seu planejamento reencarnatório a condição social que ele vai viver, qual é o local que ele vai escolher para viver, quem são as pessoas, o que ele vai fazer. Tudo isso está descrito lá, nesse script, nesse plano de reencarnação. E aí, ele vai, em colaboração com os seus mentores, trazer todas essas coisas, mas ele vai trazer com uma condição. Ele não vai lembrar. Seria tão fácil a gente chegar aqui sabendo tudo que a gente fez de errado, tudo que a gente tem que corrigir, todas as pessoas que a gente tem que ajudar, porque muitas vezes a gente vem para ajudar alguém a evoluir ou para ser ajudado. Muitas vezes não haveria nem a necessidade de retornar nesse tempo e a gente aceita pelo amor regressar, nos colocar numa condição de reencarnação para favorecer, para auxiliar o espírito que necessita. Com esses objetivos na nossa mente,
a gente elabora os planos, incluindo as escolhas, como eu falei, do ambiente da reencarnação, as condições sociais, quais são os desafios que eu vou ter que enfrentar na minha vida terrena, quais são as oportunidades de evolução que eu vou ter, além da família que vai me acolher. Assim a gente aprende, compreende as escolhas dos filhos. Quando os filhos escolhem os pais e quando os pais os aceitam. Eu vou contar bem rapidinho uma história minha. Há muitos anos, não que eu seja velha, sempre digo isso para os meus alunos, mas há muitos anos atrás, quando eu era recém-casada, não, já tinha uns 2, 3 anos de casada, e a gente não tinha filhos ainda, e a gente tinha aquela vida que casais sem filhos fazem, festa, saem, amigos, e aquilo já não me fazia bem. E todos os dias, quando eu me levantava e eu saía para trabalhar, eu ia caminhando, ia rezando, ia pedindo a Deus e dizia: Senhor, coloque algo na minha vida que mude a minha vida. Eu não estou mais gostando da vida que eu estou levando, mas eu não sabia o que eu podia fazer de diferente. Eu morava numa cidade pequena, do tamanho de um ovo, que sabe o que vai fazer na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado, e na segunda de novo, e assim, na semana, no mês, no ano, e sucessivamente. Até que um dia eu enjoei. Peraí, o que está acontecendo? Eu nunca enjoava. Outro dia eu fui na loja de uma amiga, e ela olhou para mim e disse assim: nossa, Marileia, está saindo um brilho do teu olho, uma luz do teu olho, o que está acontecendo contigo? E eu disse: não sei, eu acho que eu estou grávida. Mas eu nem sabia, nem tinha ido fazer o exame. Quando eu fui fazer o exame, a pessoa do laboratório era minha amiga, ela deixou pronto na mesma manhã e disse: leva para casa e almoça com o Gilmar o resultado desse exame. Eu cheguei em casa, preparei a mesa que eu trabalhava, ia para casa um pouco mais cedo, fazia o almoço e a gente almoçava junto. E eu coloquei no prato dele o resultado e eu estava grávida da minha primeira filha, da nossa primeira filha. Eu costumo dizer para ela que ela foi o passado que mudou o nosso presente. Ela mudou a nossa vida por completo. Ela não deu um giro de 360 graus, porque 360 graus tu volta para o mesmo lugar. Mas ela fez a nossa vida dar uma guinada assim que jamais eu imaginei que um filho poderia fazer naquele momento para a nossa família. Então, a gente acolheu ela. Aí eu digo, ela já estava do meu lado, pedindo para vir através de mim. E eu já estava esperando por ela também. Só foi a espiritualidade que fez isso. E junto com essa busca, com essa entrada, com essa conexão nossa, ela trouxe dentro daquele processo dela de reencarnação os obstáculos que ela ia enfrentar e que ela enfrenta até hoje. Aprende lições todo dia, mas tem muitas experiências, como todos nós, que nos fazem, que nos ajudam, que nos permitem evoluirmos. Também, um espírito, quando reencarna, está no seu plano reencarnatório a busca de desenvolver virtudes. Aquelas virtudes que talvez naquela vida não tenham sido favoráveis. Ele não tenha sido humilde, ele não tenha tido fé, ele não tenha tido bondade. Porque muitas vezes a gente olha para os nossos filhos e denomina, cria assim qualidades, né? Diz, você é muito egoísta, você não tem esperança. A gente ouve isso em vários momentos. E isso é algo que nós, como espírito, a gente também vem buscar. A gente vem buscar a honestidade, que faz parte da nossa personalidade. É uma das ilhas da nossa personalidade. E é o que a gente tenta fazer também pelos nossos filhos, desenvolver mais amor, ser mais paciente, ser mais sensato, ser mais solidário, ainda mais nos momentos difíceis que a gente vive. E, enfim, é uma infinidade de virtudes que a gente busca desenvolver no nosso plano reencarnatório. Só que a gente se depara com o quê? Com
com o livre-arbítrio. Tudo aquilo que eu falei do planejamento não é engessadinho. Tá pronto agora o meu planejamento. Tô pronta, vou evoluir. Quando eu chegar lá no final da minha vida, já vou estar, passei, voltei para a vida, vou cumprir tudo certinho como está na cartilha. E aí, quando eu tiver que voltar para o plano espiritual, vou fazer lá o checklist, colocar um vestinho do lado e cumprir tudo. Só que não é assim. A gente chega aqui e esquece de tudo aquilo que a gente colocou no planejamento. Porque Deus nos dá a condição do esquecimento, a nuvem, o véu do esquecimento. Se a gente estivesse sabendo do que a gente iria fazer, seria tão mais fácil, né? Não precisaria estar voltando várias e várias e várias vezes. Só que a gente recebe o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele é maleável, porque é ele que vai me dizer o caminho que eu vou escolher, pela minha própria vontade de ir ou não. Os caminhos, então, estarão aí. Eu tenho lá no meu inconsciente, no meu plano de reencarnação, o meu planejamento. Só que daí entram as minhas escolhas. O meio em que eu estou vivendo. Tanto para o bem, porque eu também posso, dentro do meu livre-arbítrio, não sabendo daquilo que eu tenho planejado para minha evolução, escolher coisas que vão me ajudar a evoluir ainda mais. É o que a gente está fazendo aqui agora, hoje. Se nós viemos nessa casa buscar uma palavra, buscar uma bênção, uma luz, nós já estamos pegando esse nosso livre-arbítrio e dando uma nova direção. Porque a gente poderia muito bem ter ficado em casa, tá assistindo uma televisão, tá num bar bebendo, tá na rua, tá na cerca, falando com uma vizinha, falando mal do outro, né? Reclamando. Mas a gente está aqui. Então o livre-arbítrio, ele permite isso. Que dentro do nosso planejamento a gente consiga escolher e prosseguir em busca daquele processo que é reencarnar, manifestando a justiça divina de Deus, que é a forma da justiça divina para com seus filhos. Nesse processo a gente busca evoluir, corrigir os nossos erros, adquirir novas lições, cultivar virtudes. Não é o simples fato de nascer e morrer, mas evoluir. Evoluir para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente escreveu no nosso planejamento. E aí, eu vou falar um pouquinho rápido, né, porque eu falo demais. Eu quero falar com vocês isso aqui, que é o meu, que está me chamando já faz algum tempo. Quando eu falo que os filhos da gente nos escolhem e que nós aceitamos eles para conduzir nessa vida, a gente tem que ter muito claro o que o Espírito da Verdade falou a Allan Kardec, que é: a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste com a criança que a ti foi confiada? Eis da obra codificada por Allan Kardec. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver dos seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados, serão os responsáveis. Pode-se considerar paternidade uma missão? Pergunta Allan Kardec. Sem dúvida alguma, a paternidade, a maternidade é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que nós, do que o homem pensa. A sua personalidade quanto ao futuro. Deus colocou um filho sobre a sua tutela, a fim de que esses o dirijam pelo caminho do bem. Mas há quem se preocupe em podar os galhos e não se preocupa com a qualidade dos frutos que essa árvore vai oferecer. Ou seja, moldar o caráter do seu filho.
Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, os pais é que sofrem. Porque a gente coloca a cabeça no travesseiro de noite e não dorme. Pensa, onde foi que eu errei? E aí é o que a gente tem hoje em relação às famílias. Nós temos os pais, as famílias preocupadas em redes sociais, buscam a felicidade na rede social. Só tem felicidade na rede social. Ninguém posta uma foto dando um coice que deu um coice numa mesa, com o dedo grande assim, com uma dor de cotovelo, ou porque dormiu com a bunda destapada. Ninguém posta isso. Só posta alegria e felicidade. E aí o que a gente vê? Famílias alienadas na tecnologia, ausentes aos filhos, simplesmente não ouvem seus filhos, aquela coisa da brincadeira, do jogar bola, do rolar no chão, de fazer um ovo mexido, de conversar, se perdeu. Essa foto aqui, vamos ver, Ricardo, se vai dar. Essa foto aqui, ela tá meio defasada. O que está faltando aqui nessa foto? O celular da criança. O celular da criança. Gente, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu quero apenas que vocês reflitam sobre isso. Quando a gente vai num restaurante, eu fico muito impressionada quando eu vou assim, eu fico olhando porque eu sou bem chata em relação a isso. Eu olho para as mesas e vejo bebezinhos que muitas vezes nem sentar direito sentam à mesa e a mãe e o pai já colocam o celularzinho lá na frente dele. Já calma, fica quietinho aí. E o pai e a mãe estão lá também no celular. Talvez estejam conversando pelo celular. Mas o diálogo entre família, olhar olho no olho, perguntar como que tu tá, o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando, o que o filho, estimular o filho para outras coisas está se perdendo. Nós estamos vendo nossas crianças se tornarem dependentes digitais. Quando um pai e uma mãe oferecem uma tecnologia para uma criança pequenininha assim, ela está estabelecendo conexões sinápticas de dependência química. Porque todos nós, tá? Quando a gente fica no celular, a gente ativa o nosso cérebro lá, a hipófise, a produzir dopamina, que é uma endorfina que causa prazer. Então pensa num bebezinho, numa criança, ficando em cima de um celular muito tempo para ficar quietinho. Não nos referimos a uma educação moral pelos livros, e sim por aquela que tem a arte de formar caracteres. Não caractere no computador, caracteres no ser humano. Aquele que cria hábitos, aquele que, uma vez que a educação é um conjunto de hábitos, um ser educado é aquele que tem um conjunto de hábitos formado na sua vida. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, serão de admirar as consequências dos resultados desastrosos que daí resultam? Outra observação de Kardec. A codificação dele enfatiza a responsabilidade dos pais sobre os seus filhos. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença? Depois eu faço, depois eu corrijo. Ou eu não quero, tem isso, em relacionamento, casal, pai e mãe, eu não quero ser visto como chato. Lá em casa eu sou a chata, a exigente, a que cobra, a que diz não. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura dos seus corações. Depois, mais tarde, quando colhem aquilo que semearam, admiram-se e se afligem pela falta de respeito e ingratidão. Frase de Marileia, anotem isso.
Os filhos de hoje serão os pais do amanhã. E eles é que cuidarão das crianças que hoje são adultos e que no amanhã se tornarão crianças. É a lei da vida. A gente cria os filhos, a gente educa os filhos e esses nossos filhos é que vão nos cuidar. Então, a gente precisa olhar com muita atenção para os filhos que a gente está criando. Porque vai chegar o dia que vocês vão ficar repetindo várias vezes a mesma coisa e os filhos de vocês vão olhar e vão dizer assim: para, mãe, tu já falou tantas vezes a mesma coisa. Vai fazer xixi na calça, vai fazer cocô na calça. Vocês vão ter que limpar, os filhos de vocês vão ter que limpar vocês. E aí, como que vai ser? Eu falo isso para os meus alunos, eu sou professora. E eu olho para o que eu vejo hoje na educação e digo, e falei para minha coordenadora, essa frase fui eu que criei. Os filhos de hoje serão os pais de amanhã. E falei para ela, anota isso, que um dia tu vai te lembrar de mim. Porque isso, gente, vai acontecer. Se sobrar tempo, vou contar uma história ainda sobre isso. Quando a gente fala em formar caracteres com os nossos filhos, alguns exemplos de caracteres na família. Ensinar nossos filhos a comer de maneira saudável. Nenhuma criança nasce sabendo comer macarrão, miojo. Nenhuma criança nasce sabendo comer salgadinho. Nós é que devemos colocar os hábitos de alimentação saudável aos nossos filhos. Isso é uma ação nossa. Dá trabalho cortar frutinha. Dá trabalho fazer uma comidinha caseira, dá trabalho dar sujeira também. Mas é nós que temos essa responsabilidade de fazer. Porque quando a gente envelhecer, a gente também vai precisar comer frutinha picadinha, papinha, porque os dentes já não vão mais ajudar. Daí o que a gente vai receber? É a obrigação da família desenvolver hábito de oração. Orar em família fortalece e edifica um lar. É obrigação da família usar tempo da sua vida com atividades ao ar livre, sair da frente do celular, sair da frente da televisão, sair da frente do computador. É obrigação da família fazer com que essa criança tenha hábito de estudo. Gente, está gravíssima a situação das escolas no Brasil. Os alunos não querem mais saber de estudar e pior, se você dá uma atividade incompleta, como é o meu caso, se eu faço alguma anotação, eu ainda corro o risco de mãe vir dar de dedo na minha cara junto com o filho, porque eu cobrei algo que ele não fez certo. Infelizmente, nossas crianças hoje não sabem ler, não sabem escrever e não sabem falar. São analfabetos funcionais. É a obrigação da família. Ah, mas pode dizer assim para mim, mas eu trabalho o dia inteiro, Marileia. Como é que eu vou fazer isso? Se a gente quer, a gente faz. Minha mãe está aqui. Eu estou muito feliz porque eu trouxe ela para morar perto de mim. E a minha mãe acordava de madrugada, ia para o trabalho dela e ficava até a noite, ainda chegava em casa, tinha que lavar, passar, cozinhar, limpar a casa e tinha 3 filhos. Um ela designou para a avó cuidar. E as 2 filhas ela segurou em casa. E ela segurava uma em cada perna. E dizia, ensinava os valores morais de uma família. E eu tenho muito a agradecer. Estudar, ela não tinha o discernimento de fazer a gente estudar. Mas eu fui e estudei. E estudo até hoje. E eu acho que eu vou morrer estudando. Gente, estudar nunca é demais. Estudar a gente aprende. Você tem uma casa poderosa, rica, você tem um carro potente, você tem dinheiro no banco. Tudo isso você pode perder. Olha o Rio Grande do Sul. Mas o conhecimento que tu tens, nunca ninguém vai tirar de ti. E ele vai ser a fortaleza que vai te dar condições de conquistar tudo novamente e novamente. É a nossa função, é o nosso dever dar responsabilidade para nossas crianças desde pequena. Juntar o brinquedo, por que é a mãe que tem que juntar o brinquedo? A criança pode fazer isso, não é trabalho infantil, não. É dever da família
fazer as suas refeições juntas. Eu tive um tempo da minha vida, quando a gente veio morar para cá, que a gente parou de fazer refeição juntos. E isso foi extremamente prejudicial para a nossa família. Hoje a gente não abre mão mais de fazer isso. Nós sempre fazemos as refeições. Durante o dia não, porque eu trabalho e almoço no meu trabalho. Mas sempre fazemos as nossas refeições juntas. E então, interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus sua alma. Essa é a missão que vos está confiada. Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e cada mãe: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? O Espírito Emmanuel destaca o valor do lar na educação, na formação do caráter dos filhos. Qual a melhor escola para preparar almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber bases de sentimento e de caráter. Os estabelecimentos de ensino instruem, eu instruo, mas é o Instituto da Família que educa. É por essa razão que a universidade forma cidadão, mas o lar edifica um homem. Enfim, está terminando o meu tempo, eu vou deixar essa mensagem para vocês, mas a responsabilidade de edificar um lar, de educar os filhos, estudem. Não é porque vocês já têm idade avançada que isso impede vocês de estudarem. Busquem ler, busquem se informar, busquem algo que possa agregar. Vocês podem dizer, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Nem conto para vocês quanta coisa eu tenho para fazer todo dia. E eu sempre acho um tempo para estudar. E aprender me edifica e edifica quem está comigo. Pois tanto, são os laços de amor que unem espíritos na mesma família terrena, e esses laços não se alteram quando a gente desencarna. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas justo as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é aquele que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão da tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está nas tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Reprograma a tua meta, a tua vida familiar. Olha, talvez hoje olhe para um filho de maneira diferente, olhe para um pai, para uma mãe de maneira diferente. Não busque a perfeição nos pais. Eles também são espíritos em evolução, assim como tu. Mas olhe para os teus filhos com amor. Olhe para os teus filhos e pense: por que Deus me deu você para caminhar? O que eu devo fazer? Que bênção ter você na minha vida. Que Deus me dê sabedoria para fazer, cumprir aquele plano no qual tu te planejaste, te programaste. Gente, nunca é tarde para a gente corrigir jornada. Eu queria cantar, é 8:50. Posso? Eu quero deixar, não sei se eu vou conseguir chegar até o fim, tá? Porque eu posso chorar. Eu sou muito emotiva, tá? Mas é algo que eu quero deixar para vocês, que vocês reflitam, guardem dentro do coração de vocês. E quando vocês forem embora daqui hoje, pensem: a partir de hoje, alguma coisa vai ser diferente na minha vida.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Segura... Não, vamos lá? Me perdi aqui. Tá, vamos lá. Essa que eu quero para vocês. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Gente, a gente tem tão pouco tempo aqui. A gente pode fazer a diferença em cada momento. Pegar filho no colo, deitar no chão para olhar as estrelas, abraçar, dizer que ama. Quanto tempo faz que você não diz que ama? Dizer que ama, dizer o quanto é importante, dizer o quanto você é feliz por ter, quanto você é feliz por merecer. Que a gente possa abrir o coração da gente. No início é difícil, mas depois se torna hábito, caractere. E a vida fica tão melhor, tão mais suave, né, Henrique? Suave, vovó. Muita gratidão. Que Deus abençoe a todos.